Glória a Deus. Se levante, querido, para nós adorarmos ao Senhor. E logo em seguida ouvirmos a palavra, amém? Deus é bom. Pode falar. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por si. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar.
Você pode imaginar se Jesus estivesse aqui? Não há outro como tu. Não só imagine porque Ele está. E Ele está atento à sua adoração. Ele está atento a tudo aquilo que você está abrindo na sua boca para cantar e falar e declarar na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa que por mais que nós estejamos poucas pessoas aqui, aos nossos olhos, mas aqui há anjos do Senhor neste lugar. E nós não podemos menosprezar esse momento santo de jeito nenhum. Por mais que você não esteja vendo Jesus de ossos aqui, pele e osso na sua frente, mas Ele está. Ele está, e comece a passar a pensar nisso todas as vezes que você pôr o pé aqui dentro dessa igreja. Porque eu, no momento em que eu estou aqui na frente, eu sei que eu olho sempre lá para frente, ou fecho meus olhos, porque eu imagino que Ele está sorrindo para mim. Ele está sorrindo e dizendo: filha, é desse jeito, filha. Sem se preocupar com quem está de um lado direito, do lado esquerdo, ou que está atrás, se está conversando, se não está dando atenção, mas você estando colocado num lugar seguro, você estando em adoração, você estando se conectando, é o que importa. É isso que eu penso e eu quero que vocês passem agora a pensar. Porque Ele está atento a você, Ele está atento a tudo que você fala, Ele está atento a tudo que você passa, Ele está de olho, Ele não fica calado, Ele não fica como muitos pensam que Ele fica, ai, Deus está em silêncio, mas Ele não está, você que não está escutando, você que não está dando ouvido. Muitas vezes o Espírito Santo nos fala coisas, e Ele fica tentando de várias formas falar aquilo para você, e muitas vezes a maneira mais fácil é em sonhos. Muitas vezes o Senhor fala com você em sonhos, porque entre outras muitas coisas Ele quer falar, mas você não está atento. Por que você fala muitas vezes: Senhor, fala comigo, mas você está dando espaço para isso? Você está dando atenção a isso de verdade? Não tem outras coisas que estão tomando a sua atenção a mais do que o Senhor na sua vida? No seu dia a dia tem algo, porque se tiver algo, eu não estou falando isso só para você não, irmão, isso também é para mim, isso é para mim, isso está tratando comigo também, porque deve ter algo que está tomando o lugar do Senhor, e Ele não quer isso, a adoração é para Ele, somente para Ele. Aleluia, oh, aleluia, Jesus. Aleluia, nós sabemos que temos um povo aqui adorador, e que a partir de hoje, cada um, Senhor, vai pensar exatamente, Senhor, na importância que é este lugar, Senhor, não só neste lugar, mas onde quer que estiver, Pai, na adoração a Ti, porque foi isso que nós fomos feitos, para o louvor da Tua glória. Se quer falamos, se quer cantamos, se quer andamos sobre lugares, em lugares, onde quer que estivermos, Senhor, mas que estejamos, Senhor, ali, fazendo o nosso papel, Senhor, que as pessoas consigam ver o Teu brilho em nós, a Tua luz em nós, e reconhecer que nós somos os verdadeiros adoradores, e que eles possam se achegar a nós, Pai, que eles possam se achegar a cada um de nós, e encontrar ali palavras, Senhor, palavras que estão guardadas em cada um de nós, palavras, Senhor, que nós desejamos todos os dias quando nós viemos para cá e também em casa, e que essas pessoas sejam resgatadas e tomadas, e envolvidas e transformadas naquele momento, e rendidas a Ti, Pai. Oh, aleluia, obrigado, Pai, por tudo, somos gratos a Ti, oh, Pai, amém. Glória a Deus, aleluia. Temos um Pai bom, não é verdade, queridos? Eu sei que o culto é ao Senhor, e nós nos movemos por inspiração dEle, né? Glória a Deus. A Rosa, ela está fazendo uma distribuição de ficha cadastros, e algumas pessoas ainda não pegaram com ela. Fica em pé, Rosa, só para o pessoal te ver melhor aí. Quando terminar o culto, se você não tiver ainda pego a sua ficha para preencher, ela está aí, você procura, e Rosa vai passar para você, vai preencher.
A gente está fazendo acompanhamento de alguns irmãos. Quando eu vim para cá hoje à noite, aí eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja que ela e o marido não podiam estar aqui porque ele está com tratamento, né? Recebendo tratamento, já está com uma semana que ele está passando por um tratamento médico. E ela mandou mensagem que não pode estar. Nós temos a irmã Auri Neuma, que também está precisando muito das nossas orações, queridos. Inclusive a irmã Zilminha pediu ajuda para a gente que pudesse trazer, fazer meu nome? Uma cesta básica para a irmã Auri. Eu nunca costumo dizer o nome, meu Deus do céu, acabei falando aqui o nome, ia falar outra coisa, acabei misturando as coisas. Mas tudo bem, a irmã é humilde, né? E a gente vai ajudá-la, ela está precisando da nossa ajuda, tá bom, queridos? Vinícius teve que levar o filhinho para se operar na sexta-feira passada. Nasceu agora, né, a filhinha Yasmin. Eu confundo que o filho da Yasmin é um menino. Só que a irmã Daiane teve uma menina que é Yasmin. E ela teve que se operar sexta-feira passada, queridos. Então, oração por essas pessoas. Amém, queridos? Você está bem? Você trouxe a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Quem não trouxe tem a Bíblia digital, né? No celular. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11, por favor, e o versículo de número 6. Nós temos algumas pessoas precisando de nossas orações. E nós não podemos deixá-las sozinhas, queridos. Glória a Deus. Nós vamos dar uma chance para esse microfone, viu, queridos? Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6. Eu não sei se Laurinha já colocou no projetor. Então a gente pode ler por ali, né? Vai me poupar alguns minutos. Como está escrito lá em Hebreus 11, 6? Vocês podem ler comigo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11, 1, o que é que diz em Hebreus 11, 1? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção ou concretização ou evidência ou prova de coisas que se não veem. Eu anotei algumas referências bíblicas aqui, porque eu quero falar sobre elas, mas eu não quero me ater somente ao que está aqui. Eu quero para vocês o que Deus tem, amém, queridos? Glória a Deus. Quando sabe que é desejo de Deus que todos nós desfrutemos daquilo que Ele fez na cruz por nós? Quando tem certeza disso? Que é desejo de Deus que cada um de nós desfrute plenamente de tudo aquilo que foi conquistado naquela cruz por nós. É um desejo dele. É fato que nem todos nós têm desfrutado de tudo aquilo que Deus conquistou para nós na cruz, mas que é desejo dele, é. Agora essas coisas, elas não se autoimpõem. Há uma necessidade que a gente aprenda como receber aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele deseja que nós tenhamos. E eu sou grato ao Senhor porque eu sei que vocês estão crescendo nesse entendimento. Apesar de ser desejo de Deus que a gente usufrua, nem todos nós vamos poder desfrutar daquilo que Ele deseja. Mas não é vontade de Deus? É vontade dEle. É vontade dEle, sim. Mas a vontade dEle, ela não se autoimpõe. Não vai acontecer com a gente o que Deus quer só porque Ele quer que aconteça. Porque a gente veio de um tempo que a gente achava que tudo que Deus queria para nós aconteceria, porque Deus quer. Mas não é porque Ele quer que aconteça. Por exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus, é desejo dEle, que todos sejam salvos. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque tem um lado da pessoa também querer e buscar isso. Mas é vontade dEle que todos sejam salvos, e é vontade dEle que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos nós têm chegado ao pleno conhecimento da verdade, porque, como eu estava dizendo, a vontade dEle não é autoimposta. Não é porque Ele deseja que vai acontecer só porque Ele quer que aconteça. Então muitas coisas que Deus quer não vão acontecer,
Tem coisas que Ele quer que aconteçam e vão acontecer e ninguém pode mudar. Mas quando essas coisas que Ele quer que aconteça envolve a sua participação, aí depende de você. Aleluia. Nós sabemos que Jesus vai voltar, sim ou não? E ninguém pode impedir isso, crendo ou não crendo. Eu não creio, ninguém vai poder impedir isso, porque isso depende somente de Deus. Mas coisas que Ele deseja para nós, algumas coisas que Ele deseja para nós não vão acontecer se nós não tomarmos a iniciativa e agir em cima daquilo. Conhecimento é algo que você adquire por pesquisa, se você se interessa, você ouvindo, você se submete a algumas coisas para poder ter. Isso não é somente conhecimento sobre Deus, mas sobre qualquer coisa. Dessa forma também é quando a gente fala da vontade do Senhor, que Ele deseja que todos os filhos dele sejam prósperos. É vontade dele que todos os filhos dele avancem em fé. É vontade dele que cada um de nós ande de uma maneira, todo dia, em paz, em alegria, que a gente consiga correr a nossa carreira. Mas se a gente ficar sentado, se nós não fizermos alguma coisa para isso, nós vamos ficar limitados, queridos. Eu falei na terça-feira passada que nós somos limitados pelo conhecimento que nós temos. Quem está lembrado que eu falei isso? Nós somos limitados pelo conhecimento que temos. Agora, se eu sou limitado pelo conhecimento que eu tenho, eu posso expandir meus limites. As minhas fronteiras podem se alargar. Como? Quando eu aumento o meu conhecimento. Mas isso é uma coisa que eu tenho que desejar, que eu preciso fazer alguma coisa para acontecer. Nós temos poucas pessoas aqui na igreja. Talvez, se viesse todo mundo aqui, a gente poderia, quem sabe, encher uma dessas fileiras na igreja, né? E as outras cadeiras ficariam vazias. Agora, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Pacatuba inteira estivesse invadindo as igrejas. Mas há uma parte que é nossa, que é de buscar essas pessoas, que é de pregar o evangelho, que é de ajudá-las, de sair de porta em porta, não sei, fazer trabalhos evangelísticos, de alguma forma a igreja ser útil na cidade, ela se levantar e ela fazer diferença. Porque eu estava dizendo aqui um dia desse, se a nossa igreja fechasse as portas aqui, fosse para outro local, eu fico pensando, será que a gente faria falta à nossa vizinhança? Ou eles dariam graças a Deus que aqueles crentes saíram daí? Ou eles iriam sentir falta da gente? Eu fico pensando, se no dia que eu mudar da casa que eu moro, se meus vizinhos vão sentir falta de mim, se eu era importante para eles. Eita, glória a Deus. Uma vez eu vi um pregador dizer assim: por que as pessoas queriam Jesus e elas não querem nós? Elas vão em busca dele, estão em busca dele, querem ele, mas não querem nós. Pode ser porque a gente não apresentou Jesus para eles como Ele é. E nós só temos uma maneira de apresentar Jesus como Ele é, vivendo a vida dele. Aleluia, queridos. Elas precisam vê-lo em cada um de nós. É muito importante, querido, que a gente saiba que a fé é a única maneira que a gente tem para nos relacionarmos com Deus. Mas fé não é uma varinha mágica, não é uma varinha de condão que eu saio mudando as coisas. A fé, ela é um estilo de vida que eu assumi. E ela é uma correspondência àquilo que Deus fala. Eu vou andar naquilo que Deus disse, como é o meu estilo de vida. E as pessoas vão acreditar em Deus quando elas verem a minha maneira de viver. Mas se elas olharem para mim e não identificar em mim aquilo que elas identificariam em Jesus, elas não vão desejar o meu Jesus. Glória a Deus, queridos. Sabe a importância da gente, das pessoas olharem para nós e dizer: eu quero ir para onde você está indo, eu quero estar na sua igreja, eu quero aprender o que você tem aprendido, eu quero ouvir o que você ouve. Por quê? Porque o que você tem ouvido tem mudado a sua vida.
tem lhe abençoado. O que você tem ouvido tem mostrado para mim que só pode ser Deus na sua vida. Você sabe que Abimeleque, quando ele chegou para Abraão, ele disse: Abraão, faça uma aliança comigo. Olha só, um ímpio chegou para um homem de Deus e disse: Abraão, faça uma aliança comigo. Mas Abraão era uma pessoa igual a mim e a você. A gente olha para Abraão, pai da fé, e quando a gente olha para o passado, se reportando a ele, a gente fica admirado da vida de Abraão. Fica ou não? Mas ele tinha os mesmos sentimentos que a gente. Ele sofria as mesmas paixões que nós sofremos. Mas Abimeleque olhou para ele e disse: Abraão, eu quero aliança com você, porque eu tenho visto que Deus é com você. Será que as pessoas vão querer ser crente ao olharem para nós? O seu vizinho, ele vai dizer: rapaz, quero que você vá lá na minha casa orar por minha família. Eu estava pastoreando uma igreja lá no Iporá, e eu fiquei tão animado, porque um rapaz que era policial, ele perdeu a filha dele. Eu fui para o enterro dela, eu fiz a cerimônia lá, o culto fúnebre. A filha dele não era crente, teve uns dias lá na igreja visitando a gente, mas a mulher dele e a outra filha eram membros da igreja. E quando eu fui, eu não tinha tido contato com ele ainda, mas quando eu cheguei lá, no enterro da filha dele, enterrar a filha é algo doloroso demais. E eu não sabia muito o que dizer para ele, mas ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero lhe agradecer. Ele não é crente. Eu quero lhe agradecer, porque você tem cuidado da minha família. Eu nunca ouvi isso nem de um crente. Estou quase igual a Jesus naquele dia. Eu nunca achei fé tão grande nem em Israel. Amados, eu fico tão alegre quando eu vejo Leandro vir aqui trazer a mulher dele e os filhos para a igreja. Ele não é crente. Ele vem deixar e vem buscar. E eu digo: meu Deus, isso é uma honra para nós, é um privilégio. Glória a Deus. Eu digo assim que ele não é crente, mas eu acho que ele já é crente e nem ele sabe ainda. A cunhada lá já disse amém. É assim. A cunhada dele, né? Mas a gente precisa desse tipo de vida, que ela é um espelho da fé, que as pessoas, ainda que a gente no passado tenha feito coisas que a gente não estava servindo Jesus, mas as pessoas olham para a gente agora e dizem: rapaz, onde é a sua igreja? Porque eu tenho visto que você tem uma vida diferente. Aleluia, queridos. E elas vão desejar estar aonde você está, querer o Deus que você serve. Eu quero esse Jesus que você serve a Ele, porque a sua vida já mostrou para mim que vale a pena. Glória a Deus, amados. Diga assim: fé. Fala comigo: fé. O relacionamento com Deus é baseado em fé, que vem pela palavra dele, não é por um sentimento, por um pensamento, não é por um conceito que nós temos, não é porque eu tenho um conceito, eu penso que é dessa forma, não, mas é baseado somente no que ele fala. É a Bíblia que nos interessa, queridos. Sabe, até quando você vai, eu vejo essas meninas aqui no louvor, e essa baixinha aqui fala que não é brincadeira. Eu fico até com pena dela. Tem hora que eu digo assim: meu Deus, socorre minha filha. Eu quero ir lá socorrer ela, vou tomar a frente dela. Ela não cresceu assim, mas não é porque eu não aguei não, viu gente? Eu aguei. Mas a bichinha é forte, né? Uma força de vontade de servir a Jesus, e tem servido, glória a Deus pela vida dela. Aleluia, queridos. Fala comigo: fé. Diga: fé, fé, fé.
E aí, para completar, ela fala um bocado. Aí ela faz um verbo nil, que é mais meia hora ela falando. Mas como eu sou grato pela vida de minha filha, queridos. E eu sei que vocês também são, porque ela tem servido essa igreja com zelo, dedicação, né? Aleluia. Tem servido até mais do que eu. Mas nós entendemos que quando a gente vai servir a Deus, oferecer alguma coisa a Ele, você faz isso por fé. Toda a nossa vida com relação a Deus é por fé. Não importa, se eu recebo algo de Deus, é por fé. Se eu vou fazer algo para Deus, tem que ser por fé. Nada entre nós e Deus é fora de fé. Eu vejo essas meninas louvando ao Senhor, e eu vejo elas fazendo isso aqui, isso é um ato de fé, queridos. Esse serviço que elas prestam aqui ao Senhor, não é fazer por fazer. Elas fazem por fé de que estão agradando ao Senhor. Eu sei que às vezes elas olham para nós, e nós não estamos correspondendo da maneira que elas gostariam que a gente correspondesse. Todo mundo aqui às vezes não conhece às vezes a música, fica calado, ninguém fala nada. Alguns sentam, e elas ficam ali, pedindo socorro para a gente. Mas a fé está empurrando elas para irem até o final, né? Glória a Deus, queridos. Vai ter hora que vai ter que fechar os olhos e só abrir o coração para louvar o Senhor, porque se esperar da gente vão parar. Diga assim: não, vai não. Você era para ter gritado isso: vai não, pastor. Se depender de nós, elas vão em frente. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Fala comigo: fé é a única forma que eu tenho de agradar a Deus. E fé, querido, não é uma coisa que você simplesmente sente que tem que fazer. Eu não estou sentindo. Eu sei que muito tempo atrás, no passado, a gente só fazia as coisas como sentia. Vamos orar? Não estou sentindo de orar não, aí não orava. Vamos para a igreja? Não, estou sentindo de ir para a igreja não, aí não ia. Só fazia as coisas como sentia. Quantas vezes eu vi pessoas dizer assim: pastor, eu não vou orar, que eu não estou sentindo de orar. Isso há mais de 20 anos, porque as pessoas se moviam pelo sentimento. Se elas não sentissem aquela coisa boa empurrando a fazer, elas não faziam, porque ainda não tinha sido ensinado que você não se move pelo que sente, você se move por fé, é por aquilo que Deus fala para você. Glória a Deus, queridos, amém. Então a gente sabe que fé é a única coisa que agrada a Deus. E eu sei que algumas pessoas, quando vão orar, elas se espremem, faz uma careta, fica vermelho de crer. Tentando fazer força para crer. Mas sabe quando você simplesmente acredita no que Jesus disse para você, e você segura isso, e talvez seja preciso às vezes a gente repetir muitas vezes o que Jesus disse, até que aquilo se estabeleça em nosso coração como fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pode ser que nós estejamos precisando ouvir as mesmas coisas muitas vezes, até que a fé se estabeleça. Eu acredito que nós mesmos, talvez não tenhamos um pregador perto de nós falando a palavra de Deus para a gente ouvir, mas nós mesmos podemos falar para nós mesmos ouvirmos. Essa semana eu falei não sei quantas vezes: Deus deu o seu filho, Ele deu o seu filho, Ele não poupou o seu filho, Deus não poupou o seu filho. Eu repetindo para mim isso muitas vezes, e deitei e fiquei falando: Ele não poupou o filho dele. Por que que eu repeti esse versículo? Por causa da segunda parte desse versículo. Ora, se Ele não poupou o seu filho, como é que Ele vai nos negar qualquer outra coisa? Então eu repeti esse versículo para mim mesmo dezenas de vezes. Ele não poupou o filho dele, antes o entregou por todos nós. E eu repeti, mas o meu alvo também não era simplesmente que essa coisa se estabelecesse em mim, mas que a segunda parte do texto, ela se tornasse verdade dentro de mim, para que eu acreditasse naquilo que Ele fez em meu favor, me dando tudo o mais que Ele deu quando Ele morreu na cruz.
Aí Paulo diz: se ele não poupou seu próprio filho, ele também nos dará juntamente com ele todas as coisas. Glória a Deus, queridos. Então como é que eu posso crer que um pai dá o filho dele para morrer no meu lugar, e esse pai que dá o filho dele para morrer no meu lugar, não, ele me negaria qualquer outra coisa? É claro que não, porque nenhum de nós daria seu filho por ninguém. No dia que eu soube que essa menina estava quase morrendo, eu disse, numa oração de incrédulo, eu disse: Senhor, a minha vida pela dela. Caí de joelho no chão, há mais de 10 anos, e disse: Senhor, a minha vida pela dela. Poupe a vida dela e leve a minha, como se fosse ele que estivesse matando ela. Eu não atentei porque estava dizendo. Porque eu creio que qualquer um de nós é capaz de morrer no lugar de um filho. Aleluia, queridos. Quando eu orei assim, mesmo na minha incredulidade porque não é Deus quem mata, escutem bem, diga comigo: não é Deus quem mata. Mais uma vez, não é Deus quem mata. Você pode repetir só mais uma vez, diga: não é Deus quem mata. Quem mata é o diabo, ele que vem para matar, roubar e destruir. Mas aí logo em seguida eu ouvi a notícia que ela já estava bem. Agora, se eu não daria ela por ninguém, mas eu daria a minha vida pela dela. Mas agora que Deus, a gente vê, Deus é diferente, Ele deu o Filho dele por nós. Ele fez uma troca, é como se Ele tivesse amado mais a nós do que o Filho dele, e nós sabemos que não, mas até parece que Ele amou mais nós do que o Filho, porque Ele deu o Filho dele por nós. Aí eu pergunto, o que Paulo disse eu coloco aqui como retórica: se Ele não negou o Filho dele, Ele vai negar para nós alguma coisa? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Mas é importante a gente acreditar no que Ele fez por nós, queridos, e acreditar que Ele está disposto a fazer as coisas acontecerem em nosso favor. Mas é importante que a gente, quando vai a Ele para orar, você creia que a sua oração não foi jogada ao vento. A importância da sua palavra, ao sair da sua boca, ela sair com convicção de fé. Glória a Deus. Aleluia. Aí é que eu falo para vocês a importância de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, porque eu sei que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos na igreja, nós cremos que Ele veio buscar a igreja dele, nós queremos morar com Jesus. Algumas pessoas têm dúvida que vão para o céu, porque elas, lá no fundo, elas ficam quase pensando aos que não creem, dizendo assim, sabe, não tenho certeza, mas Deus é bom, estou aqui crendo, estou na esperança. Mas o que Ele fez por você foi real. Ele morreu no nosso lugar. Não é que a gente mereça, simplesmente Ele deu a vida do Filho dele por nós, para nos salvar, e nós aceitamos isso. Mas não é só isso, queridos. Não é só isso. Deus quer que a gente tenha uma vida boa nessa terra. Ele deseja a sua prosperidade, o seu avanço, você vivendo bem, você vivendo em alegria, em paz, em prosperidade, você tendo a sua família, tudo indo de bem para melhor. Não estou dizendo que a gente não sofre perseguições, porque o justo, ele sofre perseguições, ele passa situações difíceis nessa terra, mas ele passa. Agora, o que acontece é o que a gente está ouvindo diariamente, e o que está saindo da nossa boca diariamente. O irmão Smith Wigglesworth, ele não permitia jornal nenhum entrar na casa dele.
Eu não estou dizendo que a gente deve seguir esse modelo, porque eu gosto de estar atualizado. Se tem uma pessoa que gosta de notícia, me perdoe, esse sou eu. Mas ele não permitia, porque ele não queria que incredulidade, que notícias más entrasse lá. Então ele não aceitava isso. Glória a Deus pela vida dele. Foi um homem de tanta fé que ele ressuscitou 14 pessoas. Isso registrado. Ele ressuscitou a própria esposa. Ela morreu, ele disse: Senhor, não posso ficar sem ela, quero ela de volta. E ordenou ela de volta, o corpo dela recebeu o espírito dela. E ela ressuscitou. Quantos maridos fariam isso, né? Ou diziam: oh, graças a Deus, livre estou, livre estou. Eu já disse para minha mulher que se lá no céu pudesse casar, ela está lá na sala de criança, né? Eu já disse para ela: amor, se no céu a gente pudesse casar, eu ia pedir a Jesus você em casamento de novo. E a vantagem é que seria, lá no céu, seria para sempre. Aleluia, queridos. E ela olhou assim para mim, pedir de novo. Eu ia: Jesus, eu quero casar com ela de novo. Aleluia, quem dera que o casamento fosse eterno. Glória a Deus, queridos. Vocês estão bem? Diga assim: a fé é importante. E é por isso que é importante, é preciso, é necessário que nós entendamos a dinâmica da fé, como é que ela funciona. Porque se a gente não entender, porque eu sei, queridos, que a gente está na igreja, mas eu falo nós aqui, mas eu falo da igreja do Senhor Jesus, em todas as denominações, muitos de nós não entendem como é que a fé funciona. Eles acreditam que algumas coisas acontecem porque Deus quis, e outras não acontecem porque não era vontade de Deus. E não é isso, queridos. Não é assim que as coisas acontecem. Não é porque Deus não queria que não aconteceu, não é porque Ele quis. Eu falei com um rapaz essa semana, ele disse: olha, pastor, eu tenho um temor do Senhor, eu acredito que as coisas acontecem comigo quando Deus quer. Você está enganado, meu filho. Você está equivocado. Seria muito fácil eu dizer que as coisas acontecem comigo quando Deus quer, porque eu poderia responsabilizar Deus por tudo de ruim que acontecesse comigo. E se a minha vida não fosse bem, era muito fácil eu dizer: não é falta de fé, porque Deus não quis. E a gente sai da responsabilidade para colocar em Deus a responsabilidade daquilo que é da nossa competência. Estão entendendo, queridos? Daí é que nós vemos um texto como esse, e a importância da gente entender como a fé, ou a importância da fé. A fé é a coisa, escute bem, queridos, a fé é a coisa mais importante na sua vida. Porque se você não entender que uma coisa na sua vida é importante, isso vai afetar a sua maneira de viver. Porque se eu não vejo a fé como algo importante, eu fui visitar um pastor aqui, ministrar na igreja dele, está com tempo, isso antes de eu ir para Brasília morar lá. E quando eu cheguei lá, ele estava lá cantando umas musiquinhas que falavam incredulidade nela. E eu cheguei para ele: pastor, como é que você permite essas canções na sua igreja? Ele falou assim: rapaz, isso não tem nada a ver não, rapaz. Eu digo assim: não tem? Está sendo falado algo que está entrando nos ouvidos e vai gerar fé na pessoa dessa forma. Aí ele pegou, se assustou assim um pouquinho, né? Olhou assim e voltou para trás. Porque se você está ouvindo coisas que vai gerar em você uma crença, você vai repetir aquilo. Daí a importância de você valorizar a fé, entender como é a dinâmica dela, como ela funciona e o que é realmente fé. E a Bíblia diz que fé é aquilo que Deus fala. Fé é aquilo que Deus diz, é aquilo que sai da boca de Deus. E se eu não tiver cuidado com isso, que se eu achar que está tudo bem, se o que eu ouvir não é a palavra de Deus, qualquer lugar é a palavra de Deus, tudo que eu escuto é a palavra de Deus, não é. A gente tem ouvido na internet muitas mensagens que têm trazido incredulidade.
Ou você nunca ouviu alguém pregar que Deus coloca no leito, que Ele mata, que Ele tira seu filho, que Ele tira a sua vida para lhe abençoar, para lhe provar, para lhe ensinar? Ou você nunca ouviu pessoas testemunhando que sofreram um acidente, que Deus mandou isso, que Deus mandou o ladrão roubar o que ele tinha, para poder ele ser provado, alguma coisa assim? Ou nunca ouviu um testemunho parecido com esse? Mas se eu creio nessas coisas, queridos, eu vou chamar ela para a minha vida. Eu vou sair de casa com medo. Eu não vou crer que os anjos estão ao meu redor para me proteger. Eu vou ser mais incrédulo do que crente. Mas quando eu sei o que Deus pensa a meu respeito e o que Ele quer para mim, queridos, quando eu sei o que a Bíblia diz sobre o que Deus pensa a meu respeito, aí sim eu posso andar nesse nível. Eu preciso saber o que é que Deus pensa sobre mim. E o que Ele diz, está escrito que o que Ele pensa de mim são pensamentos de paz. Fala comigo, pensamento de paz. Mais uma vez, pensamento de paz. Mais uma vez, pensamento de paz. E o que é paz? É nada faltando, é nada quebrado, é tudo dando certo. Nada faltando, nada quebrado e tudo dando certo. É nada faltando, nada quebrado e tudo dando certo. E a Bíblia diz que é isso que Ele tem de pensamento ao nosso respeito. Quando eu sei que Deus quer que nada me falte, que nada esteja fora de lugar e que nada esteja quebrado, queridos, eu ganho uma confiança muito grande para orar a Ele e para falar as coisas que eu sei que eu tenho que falar. Aleluia, queridos. Mas se eu acredito que quando na minha casa as coisas não vão bem, aí eu fico protelando e eu fico dizendo assim, é Deus, que é a vontade de Deus. Quantas vezes a gente foi orar por um enfermo e quando chegarmos lá, colocava a mão sobre o enfermo e dizia, Senhor, faz a tua vontade. E aquilo era quase uma oração de entrega. Prepara e leva teu servo. Tem algumas pessoas que Deus me livre delas orarem por mim. Ainda bem que a gente tem a nossa própria fé, né, queridos? Glória a Deus, amados. Diga, é preciso saber como fé funciona. A importância da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quem é justo aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Glória a Deus. Amém. Todos nós aqui que cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós somos justos. E durante muito tempo, a gente pensava que não era. Vocês sabem disso, né? Por causa do versículo que diz que não há justo nenhum sequer. Mas o versículo de Romanos que diz que não há justo nenhum sequer, Paulo está tomando uma base, um contexto do Antigo Testamento, e logo em seguida ele vai dizer o que Deus mudou nesse texto aí. Aleluia. Não é à toa que Tiago diz que a oração do justo é poderosa. Não era que havia um justo na terra e outros não, alguns crentes justos e outros não. Todos que creem em Jesus, queridos, foram justificados. E essa posição que nós alcançamos para Deus é justo. Aliás, a Bíblia chega a chamar a gente de a própria justiça de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você está nele, amém, queridos? Diga, eu estou em Jesus. E se você está em Jesus, você é justiça de Deus. Aleluia, queridos. Por isso que a sua oração, ela é desejada por Deus. Deus não deseja que ninguém ore no seu lugar a Ele. Deus deseja que você ore a Ele. Nenhuma oração no mundo é mais poderosa do que a sua para Deus. A única situação que faz a oração de alguém ser mais poderosa que a de outro é se você não crê. É se você vai orar sem fé. Porque Deus não acha Ele não tem um filho melhor do que o outro. Ele não acha que você tem alguém para Ele que é melhor do que você.
Ele nos ama igual, sem acepção de pessoas. Aleluia. Não é maravilhoso saber disso, queridos? Olhem para mim. Não é maravilhoso saber que Deus não tem preferência por ninguém? Eu fico feliz demais de que eu não preciso fazer uma fila de oração aqui, porque Deus ouviu a minha oração e não ouve a sua. Claro que a gente faz, se precisar orar por algumas pessoas, a gente vai chamar para orar, para curar enfermos, por alguma razão, por algum motivo. Mas não porque a minha oração seja mais poderosa do que a de ninguém. Aleluia, queridos. Para você ter uma ideia, Jesus disse que nem a oração dele era mais aceita do que a nossa. Ei, vocês me ouviram? Quem me ouviu aqui? Jesus disse que nem a oração dele era mais aceita do que a nossa. Aí você diz, como assim, pastor? Ele chegou para os discípulos um dia e ele falou assim: eu não garanto a vocês que eu vou orar por vocês mais. Olha o que ele disse, isso é coisa que um pastor diga, mas ele disse: eu não garanto a vocês que vou orar por vocês mais. Aí, claro que isso daria um espanto. Eu oro por cada um de vocês, diariamente. Talvez não diariamente. Aí ele completa o que ele está dizendo: visto que o Pai vos ama como me ama. Isso não é um empurrão na gente para a gente avançar? Você saber que o Pai ama a gente do mesmo jeito que Ele ama Jesus? Vocês acham que Jesus mentiu quando Ele falou isso? Mas Ele disse, eu não garanto. Ele não disse que não ia orar. Ele disse, eu não garanto que vou orar por vocês mais, visto que o Pai vos ama como ama a mim. Queridos, sem a gente querer ter uma falsa pretensão ou uma presunção, isso é maravilhoso demais. Porque isso nos está dizendo que eu sou tão aceito diante de Deus quando eu vou orar, quanto Jesus de Nazaré era. E eu não estou falando de qualquer Jesus, eu estou falando de Jesus de Nazaré, aquele que é o nosso Senhor. Isso nos empurra aquele para uma vida de fé, para não achar que nunca eu vou ser melhor do que meu irmão, ou que Deus me ama mais, porque eu me lembro que pessoas no passado falavam assim: irmão, eu orei, Deus ouviu a minha oração, viu pela sua vida, e eu achava legal isso, que um estava orando pelos outros, mas parecia que a pessoa queria que nós entendêssemos que Deus ouvia quando ela orava, mais do que ouvia a outros. E pode acontecer de Deus ouvir a sua oração e não ouvir a minha. Quando? Quando você ora com fé e eu não. Aleluia, queridos. Mas fé é uma coisa que você já tem. Eu sei que tem dia que você amanhece e você pergunta, cadê a minha fé? Ou é só eu que penso assim? Porque tem dia que eu acho que a minha fé foi embora, evaporou. Aí eu caio na real e digo, ela não pode ter ido embora. Eu não me desviei, mas a minha mente quer acreditar que a fé não está mais em mim. Eu digo assim, alto lá, a fé não é na cabeça, a fé é no espírito. Aí sabe o que eu faço? Eu levanto as mãos sem vontade, sem desejo, sem sentir nada, achando que nem crente sou, mas eu levanto as mãos e começo a adorar a Deus. E de repente todo o sentimento que eu gosto de ter, volta para a minha alma. Porque muitas vezes o diabo vai nos enganar, querer nos enganar, nos iludir. E pode ser que você um dia amanheça e diga assim, meu Deus, eu estou me sentindo que nem crente eu sou. Eu cheguei para um pastor amigo meu e falei assim, cara, tu está crente? E ele falou assim para mim, pastor, eu posso até não estar, mas eu sou. Não sei se vocês entenderam. Mas tem dia que às vezes você não está se sentindo tão assim. Tão essa Coca-Cola toda no deserto. Tem dia que a gente parece que a gente é o crente melhor do mundo, sentindo, oh meu Deus, aleluia, como eu estou crente, a gente dá aleluia, a gente ia até para as paredes, mas tem dia que a gente não consegue, né? O sorriso nem forçado. Mas nesses dias você também continua sendo crente, queridos.
Você pode nem sentir isso, mas você continua sendo crente. E você não se move pelo que você sente, você se move pelo que Deus fala, você sentindo ou não. Vai ter dia que talvez você não escute Deus falando com você, mas, querido, nós não precisamos que Deus fale com a gente, para a gente ouvir e poder seguir em frente. Pode ser que você ore e não tenha resposta, pode ser que você ore e você não ouça ninguém, nenhum sinal, nenhum sonho, nenhuma palavra, nada, querido, você ainda vai continuar indo em frente, porque você se move por aquilo que Deus fala, amém, queridos? Diga, não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio do que Deus disse. Glória a Deus, amados. Aleluia. Eu sei que vocês são como eu sou, e tem dia que talvez vocês não se sintam crente tanto quanto vocês gostariam de sentir-se, mas graças a Deus que Paulo disse que nós não nos movemos pelo que vemos, é por fé que nós nos movemos. E eu não preciso sentir para fazer o que Deus quer que eu faça, eu só preciso saber o que é que Ele quer que eu faça. Jesus, ele foi orar um dia, 3 vezes no Getsemane, 3 vezes numa mesma noite, e a gente não vê nenhuma resposta de Deus para ele ali. Algumas vezes ele falou e o Pai respondeu, e algumas pessoas até ouviram a voz como trovão, mas nesse dia nenhuma voz, nada. E ele orou 3 vezes, e ele voltava angustiado e falava com os discípulos: vocês não conseguem orar comigo nem uma hora, e 3 vezes nada. Mas uma coisa é certa, queridos, ele sabia o que ele tinha que fazer. Aleluia. Se você não ouvir nenhum sinal, ninguém falando com você, nenhuma resposta, nenhuma profecia, nada, você ainda tem a Bíblia. Aleluia, amados. Glória a Deus. Diga assim: eu tenho uma Bíblia, e a minha Bíblia é Deus falando comigo. Glória a Deus, amados. Você quer ouvir Deus falar? Ninguém trouxe para você uma revelação, ninguém trouxe para você um sonho, ninguém trouxe uma visão. Querido, a Bíblia é maior do que tudo isso. A Bíblia é maior do que as profecias, do que as visões, do que os sonhos. Ela é a palavra de Deus, e nós temos ela como maior fundamento de nossa vida, querido. Eu não sei vocês, mas no passado tinha pessoas que chegavam para nós e achavam que tem gente que pensa que pastor é profeta, né? E tem gente que chega para você e pensa que a profecia é como um botão, você só vira e sai logo. Aí chegava para você e falava assim: bora, Vaso, fala aí o que Deus tem para mim. E alguns irmãos, crianças inexperientes, acabam sentindo constrangido, né, a falar alguma coisa. Fica até com vergonha porque não se arrepia, não sente nada para falar, sente-se apuro até. Você chegava para mim e falava: pastor, pode falar, Vaso, que desceu para mim. Eu disse: tá bom, pega aqui a Bíblia. Só que ele não queria a Bíblia. Disse: não quer a Bíblia. Ele queria que eu entrasse em transe, né? Estava orando com a irmã, aí ela tinha uma palavra: pastor, tem uma palavra para você. Aí eu disse: fale, minha irmã, pode falar. Aí ela disse: pois fecha os olhos, pastor. Uai, para quê? É para a gente poder orar em línguas. Não, irmão, você não tem a palavra, pode me dar a palavra que eu recebo. Não, porque se eu falar sem orar em línguas, o senhor não recebe. Sabe essas coisas místicas que infelizmente tem no meio do povo de Deus? Porque se Deus me der uma palavra para dar para você, eu não vou precisar orar, eu vou a você e falo o que Ele mandou falar para você. Glória a Deus, queridos. Deixa eu ver aqui que horas são. Eita, está quase na hora da gente ir para casa. Aleluia, diga assim: o justo viverá da fé. Mais uma vez, justo viverá da fé. Não é dos sentimentos, não é dos pressentimentos, não é do que pensa, é da fé. E o que é fé? É o que Deus fala. A palavra o justo viverá da fé está 4 vezes na Bíblia, do mesmo jeito, em Abacuque, em Romanos, está em mais 2 versículos, mais 2 textos bíblicos.
O justo viverá da fé. O meu justo viverá da sua fé. Da sua fé. Você não vai viver da minha fé, amém, queridos? Olhe para mim. Diga assim: eu vou viver da minha fé. Não é da fé do pastor. Não é da fé do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe. Não, é da minha fé. Aí eu pergunto: como é que está a sua fé? Em que ela está baseada? A importância de você conhecer o que é que Deus fala, queridos. Para você andar nisso, dê no que der. Pode acontecer qualquer coisa, pode chover canivete, pode estar cheio de problema, pode acontecer qualquer coisa, mas você se firmar no que Deus fala. Aleluia. Justo vive de quê? Mais uma vez, justo vive de quê, queridos? E a Bíblia diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É você segurar a palavra de Deus. Queridos, deixa eu te dar aqui um exemplo de uma coisa que eu achei incrível de fé. Romanos capítulo 4, versículo 18, fala de Abraão, que creu no Deus que traz à existência as coisas que não são como que se fossem. Olha só, Abraão, o que creu no Deus que traz à existência o que não é como se fosse. Vocês lembram que Abraão nasceu lá em Ur dos Caldeus, uma região chamada de Mesopotâmia, porque era uma região que ficava entre rios, meso, no meio, né, pótamos de rios, e ali ele cresceu, adorando os deuses pagãos daquela região. Abraão não conhecia Deus, ele era o idólatra, o pai dele fabricava nichos de Deus, e ele ajudava o pai dele, e um belo dia, Deus se manifesta a ele, porque Deus olhou para Abraão, mesmo sendo um pagão, Deus viu nele um crente, e Deus fala: Abraão, e aquilo deve ter assustado Abraão, os deuses dele nunca falaram com eles. Aí Deus se revela: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus falou assim? Porque os deuses que ele servia não eram poderosos, queridos, e aquilo levantou Abraão. E Deus disse: levante-se e sai da tua terra, e vá para o local que eu vou te mostrar. Abraão creu nisso e se levantou e foi embora. Mais na frente, no capítulo 12 de Gênesis, lá na frente, Deus diz a Abraão: eu vou te dar um herdeiro. E Abraão olhou para Eliezer, que era o moço que ajudava ele, e disse: Senhor, está aí Eliezer diante de ti. Abraão tentando consolar Deus e se consolar com isso. Mas Deus disse para ele: não, Abraão, você vai ser pai de multidões, de gerações. Sara vai te dar um filho. Queridos, e Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que Abraão é pai exaltado, mas sem filho nenhum, para Abraão, que é pai de multidões. E fato é que Abraão creu nisso, e ele passou a se chamar de Abraão, e aonde ele ia, ele dizia: sou pai de multidões. Ele não tinha filho, mas ele dizia: sou pai de multidões, porque Deus disse isso para ele. Não é à toa que a Bíblia vai chamar Abraão de pai da fé, porque ele creu no que Deus disse. Mas ele ficou assim, imagina, querido, Abraão tinha 80 anos, fala comigo, 80 anos. Sara tinha quanto nessa época? 70, ela era mais nova, só 10 anos que Abraão. Só que ela tinha um problema, além de velha, ela era estéril. Agora tu imagina, queridos, quando você lê Romanos capítulo 4, versículo 18, lá está escrito, olha, Romanos 4, 18 diz o seguinte: a saber, né, que Abraão, ele teve que crer contra a esperança. Olha o que o texto diz: em esperança, fala comigo, em esperança, Abraão creu contra a esperança. Está escrito assim? Abraão crendo, esperando contra a esperança. Vamos ler todo mundo junto, queridos? Abraão esperando contra a esperança. Ele estava o quê? Esperando contra o quê? Que trem é esse? Esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora tu imagina, eu não sei se naquele tempo tinha espelhos, mas Abraão, ele
olha para uma mulher de 70 anos. 70 anos, queridos. E é estéril. Aí ele vai tomar banho. Abraão era um homem como nós, queridos. Sim ou não? Sim ou não? Aí ele olha para ele. Ele olhou para ele. Ele viu que ele era igual a nós. Mas ele sabia que o negócio estava complicado para o lado dele. Era 80 anos. Você acha que Abraão, dando uma olhada para ele assim, de cima para baixo, baixo para cima, ele ia ter alguma esperança? 80 anos? Olha para a mulher com 70 anos. Aí o texto diz que ele ia esperando contra a esperança. Por que ele estava esperando contra a esperança? Porque a esperança dele era a de não ter nada, não dá certo, não adianta. Ainda que Sara tivesse 17 anos. Se Sara tivesse 20 anos, Abraão ainda podia olhar para ele e dizer assim: tem jeito não. Vocês estão comigo? Porque eu tenho certeza, se ele chegasse diante do espelho e se olhasse, ele dizia: está ruim, hein? Por isso que a Bíblia diz que ele esperando contra. Imagina se você conhece uma pessoa que ela está num hospital, internada no leito de hospital, com diagnóstico de câncer terminal, em estado terminal. Pensa comigo, embora que você não responda, qual é a esperança dessa pessoa? Se ela o médico chegou para a família e disse: olha, e para a pessoa, e disse: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Qual é a esperança dessa pessoa que está ali no leito? Morrer. Ou então ela vai ter que crer contra aquilo. A esperança dela é a morte. Então ela vai ter que esperar contra essa esperança. É mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Ele olhava para Sara, 70 anos, tem jeito não, tadinha. Ele olhava para ele e disse assim: coitado de mim. Então ele vai agora fazer o quê? Esperar contra a esperança. Glória a Deus, queridos. Já aconteceu na sua vida de você olhar para algumas situações e você dizer: rapaz, não tem jeito, não tem saída? Aquelas situações que você olha assim e você às vezes nem se anima para orar. É um problema, é uma dificuldade, é uma questão financeira, eu não sei. E você diz: não tem jeito. Mas aí você recebe uma palavra de Deus, está escrita, e Ele diz para você: não te desespere, não te desanime, simplesmente creia. E você ora e fala com Ele sobre isso, e você se levanta dali. Eu pergunto para você, queridos, ainda que seus olhos não vejam, você vai ter que decidir na sua vida se você vai aceitar a circunstância ou se você vai crer no que Deus disse. Vou terminar com esse exemplo. Vocês lembram que Jesus, ele indo para Betânia, saindo de Jerusalém, ele sentiu fome, ele viu uma figueira, e ele viu aquela árvore lá, frondosa, bonita, cheia de folhas. Ele se aproxima da figueira atrás de pegar algum fruto, e quando ele chega lá não tem fruto. O que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram aquilo, ficaram assim, né, pensando: como assim? E eles foram embora. Jesus falou isso e eles foram embora. Diga assim: Jesus falou e saiu. Acontece que a figueira ficou ainda verdinha, cheia de fruto. E alguém poderia dizer: não aconteceu nada. Porque ela não murchou imediatamente, ela não secou.
continuou bonita. Mas a Bíblia diz que no outro dia, Jesus passou pelo mesmo lugar. E Pedro viu que a figueira estava totalmente seca. E Pedro disse: Senhor, olha, a figueira secou, que você amaldiçoou, ela secou, Senhor. E Jesus disse para ele: tenha a fé em Deus. Tenha fé em Deus. Queridos, eles olharam para aquela figueira e nada tinha mudado quando Jesus falou. Mas quando Jesus falou, as coisas começaram a acontecer. A figueira não murchou no outro dia. Ela começou a secar naquele mesmo momento que ele falou. Eu sei que alguns de nós aqui vai ter situações que vai orar e não vai ver nada mudando. E pode ter coisa que você fale para acontecer e as coisas continuem inalteradas. Mas o que Deus quer é que você creia, é que quando você orou e que você falou, os anjos começaram a entrar em movimento. Que Deus começou a operar em seu favor. Que as coisas começaram a acontecer. Que situações estão sendo alteradas. Pastor, mas eu orei e não vi nada. Aconteceu na hora. Você não precisa ver. Você só precisa crer. Glória a Deus, que vamos ficar em pé. Sabe o quanto é importante você acreditar? Jesus disse para Pedro: tudo que você disser, se você disser a este monte, transplanta-te para o mar. Se você não duvidar, isso vai acontecer. Passa daqui para acolá e vai acontecer. Eu sei que a gente vai sair daqui arrancando a serra de Maranguape, de Pacatuba, colocando no lugar para acolá. Não. Mas tem algo muito mais profundo aí por trás. Tem situações que às vezes são verdadeiros montes em nossa vida. Tem dificuldade, problema que são montes que a gente acha que nunca vão acontecer. Eu pergunto: você ainda tem a coragem de levantar a sua voz e falar? Doença, segue. Câncer, paralise-se agora. Você ainda tem a coragem, a ousadia de chegar para uma situação que o diabo está trabalhando e você dizer: Satanás, pode parar sua obra agora. Glória a Deus, queridos. Você tem a ousadia, a intrepidez de abrir a sua boca, falar e você acreditar que os anjos vão pegar a sua palavra e vão fazer elas funcionarem, queridos. Jesus disse: tenha fé em Deus. Ele disse: se você disser, crendo, vai ser como você disse. Diga aí, quem disser, diga: quando eu falar, fala com fé, quando eu falar, vai acontecer. Glória a Deus. Você não vai ver as coisas mudando talvez de imediato, mas você vai dizer: eu já falei, eu já orei, já está acontecendo algo, vai acontecer, as coisas vão funcionar, aleluia. Você continua falando isso no seu dia a dia, continua falando no seu dia a dia, crendo. Aí o diabo vem tentar lhe distrair com um sentimento, com a circunstância, para dizer: olha, você falou, mas não aconteceu nada. Descale-se, Satanás. Porque ele vem tentar lhe distrair. Ele vem tentar mostrar para vocês que as coisas ainda estão do mesmo jeito. É assim ou não é, querido? Mas você, em ousadia, você pode se calar, diabo. Já falei, meu Deus já ouviu, os anjos já estão trabalhando. Glória a Deus, queridos. Vamos cantar ao Senhor uma canção? Fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida. Nós vamos orar. Oh, Senhor, eu sei os teus banquetes de amor eu vou sarar. Aleluia. E o meu cálice você
Levante suas mãos se você puder. Diga assim: eu sou da fé. Diga assim: obrigado, Pai. Diga para ele: obrigado, Pai. Porque fé está no meu coração. Diga para ele: fé está no meu coração. Eu creio na tua palavra. O que eu disser em fé, você vai respaldar. Vai acontecer. Eu sou daquele que crê e falo. Diga: eu sou daquele que crê e falo. Porque fé fala, querido. Pai, muito obrigado pela vida dos seus filhos aqui nessa noite. Todos que vierem. Será uma semana poderosa de realizações, de fé e não de incredulidade, de declarações da palavra e não de murmuração. Obrigado, Pai, porque eu sei que eles vão se levantar fortemente com a tua palavra para abençoar as pessoas ao redor dela com fé. Pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão crescer, pessoas vão querer você por causa da fé deles. Glória a Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que é você, mulher e mulher, homem e homem. Marido pode abraçar sua mulher. Deseja a ele uma semana poderosa, abençoada. E até terça-feira aqui. Culto do Espírito Santo. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor. Vai ser maravilhoso.